Eu vejo a importância do fio do bigode aí nas suas palavras, né? Principalmente quando você falou sobre o FIES. Tá cheio de aproveitador e pessoas que querem nos ensinar a levar vantagem, né? Questão do FIES, por exemplo. Ah, não paga não, tem assim, assim, assado. Cara, é muito simples assim na vida. Honre os seus credores. Sempre que você deixar de honrar com quem confiou em você, seja quem for, você vai ter problema na sua vida. Eu não conheço ninguém que é bem sucedido, seja financeiramente, seja Espiritualmente. espiritualmente, que vive essa vida de sem o fio do bigode. Então, advogado, cara, tem um monte que vai te falar, um monte de forma de você não pagar as coisas. Mas se você comprou, se você deu sua palavra, se você, né, assinou, se comprometeu, cumpre. Mesmo que teoricamente aquilo ali vá te dar um prejuízo no primeiro momento. Mas eu tenho hoje certeza que as coisas na sua vida deram certo para você ser o Marcelo que você é hoje, em parte porque você assumiu, eu vou pagar o FIES. Eu não vou fazer o que o advogado estava sugerindo, ou sei lá quem é que Sim. sugeriu. É isso. É que a vida inteira a galera busca, às vezes, atalhos, né? Na internet, no dito popular de internet, também a gente vive muito isso, os hacks, né? Ah, qual é o hack do dinheiro aí? Como é que você ganha logo muito dinheiro? Ou como é que você... É um atalho, um hack, ou aquela manhinha, aquele jeitinho, aquela coisinha. E beleza, tem algumas coisas que você consegue se aproveitar de um conhecimento de alguém que você pode adquirir isso, mas outra coisa é você não honrar algum compromisso. Inclusive, a gente falou, né, Jorge, esses tempos atrás sobre isso. Não tem problema nenhum você, sei lá, se for. É que eu posso falar palavrão, tá? Quem tá comprometido é vocês, tá? Se foder e não conseguir pagar alguma coisa. Mas é chegar assim, cara, ó, eu sei que eu tô te devendo e eu não consigo te pagar. Entendeu? Tipo, mas eu vou dar um jeito. Não, mas tem a galera que faz tudo, ou esquece, ou finge que não vê, ou né? Nem é eu não consigo te pagar. É como é que o que eu posso te pagar? É, Cara, eu consigo te pagar R$ 100 por mês. Eu te devo 1.000, por exemplo. Não consigo te pagar 1.000, mas eu posso te pagar 100, 50. Porque quem quer pagar, paga. exato. Eu tive uma. Assim, é cheio dessas histórias aí, assim, e que foi também na época de faculdade. Aí eu tava. Falei pra vocês, eu tava trabalhando. Eu acho que 26 horas por dia. eu acho que vale a pena falar até assim, tipo, o que era o valor da época, porque já mudou tanto, nem é tão longe e mudou tanto. Assim, a faculdade era 380, o salário mínimo era 300, eu ganhava um salário mínimo. Não dava para pagar a mensalidade inteira. Aí o que eu fiz? No primeiro semestre que eu não tinha bolsa, eu paguei a minha matrícula, aí paguei a terceira mensalidade, a segunda não deu, paguei a terceira, chegou no final do semestre, eu fui lá na universidade e falei, tô com dificuldade, eu quero pagar, queria renegociar. Aí eu renegociei e pude matricular no segundo semestre. Só que desse jeito, foi bem, E bem não tem difícil. nada de errado com isso, Não, Marcelo. não. Você tem que ser muito homem, ou você tem que ser muito fio no bigode pra você assumir que você não tem condição de pagar, mas você procurar o seu credor e falar, olha, eu não consigo pagar, mas como que você pode fazer para que eu consiga te pagar? Exato. E foi bem legal. A universidade, não, você parcela tal, tantas vezes para frente aí. E daí falaram, ó, e é legal porque a partir da primeira fase você consegue entrar em N programas, que você não consegue na primeira fase. E foi assim, eles me instruíram, me ajudaram. E aí, assim, nessa fase aí também, a gente não tinha o transporte público gratuito de Três Itilhas para Joaçaba, que hoje tem. Tinha que pagar o ônibus, né? Então, mais essa despesa. E eu tava com dificuldade também. Tá, R$ 300 de salário mínimo, a faculdade era 380, quanto que era de Mais ônibus? transporte. O ônibus devia ser uns R$ 80, mais ou menos. Tá, mais filho pra criar. E aí... e a- Comida. Aí sei que. Daí assim, eu tava com dificuldade no ônibus, e aí eu tinha até um professor de faculdade
que, cara, ele me deu uma pegada. Ele falou, cara, você é um mau caráter, falou pra mim. Aí eu falei, cara, eu não sou mau caráter. Eu não sou, eu vou te provar isso daí. E Mas por que ele falou que você era mau caráter? porque eu tava devendo o ônibus. Entendeu? Mas eu falei pra ele e não guardo rancor algum dele, porque ele virou muito amigo meu depois. E ele teve a hombridade de falar pra mim, cara, eu me enganei com você. E aí, e foi o cara que me deu a dica também do estágio de faculdade. Eu falei que ia fazer, porque daí eu tava, aí o tempo passou, né, e dando aula, trabalhando no restaurante, as coisas foram indo. Consegui sempre ir bem na faculdade, os anos foram passando. E aí eu estava trabalhando em Salto Veloso na época com segundo grau, e aí com 2 escolas e tal. E eu já tinha terminado esse ciclo no restaurante Edelweiss, eu tinha terminado porque eu conseguia aí me manter com as aulas e não era tão puxado. Aí eu já tinha o final de semana um pouquinho mais com a família e tudo mais. Porque, cara, eu não estava em casa em tempo algum. E aí eu ia provavelmente fazer o meu estágio na época era Perdigão, em Salto Veloso. Era essa a ideia. E aí eu peguei uma carona com esse professor, por isso que eu falei, a gente ficou amigo, ele é muito legal assim porque tem gente que às vezes faz a cagada e depois fica com vergonha e nunca Atravessa fala a rua, nada. né? E ele não, ele veio, cara, tal, e a gente sim, bem legal. E eu vindo embora com ele, ele falou, cara, por que você não tenta um estágio na Tirol? Ele falou, Tirol aí de 13 Itilhas, você tá aqui, tenta estágio ali, vai ser legal. E eu fui e fiz o meu estágio da faculdade foi na Tirol, né? Daí eu comecei e a Tirol, assim, também é uma história pra mim, assim, que eu tenho um amor muito grande, assim, também me forjou como profissional. Foi Que legal. muito massa. E aí eu fiz o estágio na Tirol, isso já estava quase no último ano de faculdade. Eu fiz o estágio e daí em 2002, em 2003 a Tirol me contratou para o quadro de funcionário dela, né? E eu fiquei na Tirol até 2010 e foi uma época que na verdade todo aquele conhecimento, toda aquela gana, né, que eu saindo da faculdade assim, eu pude dar todo o gás possível trabalhando ali. Eu me sinto como assim uma missão cumprida com a empresa também. Me esforcei bastante durante o período que eu trabalhei lá, mas aprendi, acho que muito mais. Tive N possibilidades, principalmente de conhecer tecnologia, de conhecer outros lugares, aí também a trabalho, assim, ver novas possibilidades, feiras, viagens, outras indústrias, através da Tirol. Foi para mim muito legal. Foi um lugar que eu cresci muito. E Que ano que foi? foi de 2003 a 2010. a 2010, né? 2010 que eu me desliguei da Tirol. E eu vejo a parte interessante dessa sua história agora com o professor. Eu falo muito para as pessoas, né? Elas vivem pedindo ajuda, né, para Deus. E aí, Deus ajuda a gente através de outras pessoas. E aí vai lá o seu professor e te dá um cutucão. Mas por que você não faz estágio na Tirol? Por que você não tenta estágio na Tirol? Né? E às vezes você tá aí e tem alguém todo dia que te cutuca e te fala uma coisa e você... Espeto de... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí você não escuta a pessoa que tá ali perto de você todo dia te falando as coisas. Você conhece aquela historinha do cara que tá Do se barco, afogando? não, né? Não, do barco, Não, né? No barco, iate do navio. Não, do cara que tá se afogando e passa os barcos. É. É. Conta aí, talvez o pessoal não... Não, tem que complementa essa tua história que é assim, né? Tem um cara que tá lá no meio do oceano, tá se afogando e ele pede pra Deus, né? Deus, por Me favor, salva. me salva, me ajuda. Aí passa um barco
Fala, ô, você tá mal aí, você tá se afogando, quer que eu te leve? Não, Deus vai me ajudar. Daí o barco passa, daí chega um outro barco, daí Aí ele um pede, iate. daí ele pede, não, não. Aí chega um barco até melhor e tal, ô, meu Deus, sobe aqui, vamos, que a gente te leva, pega... Não, Deus vai me ajudar. Daí até chega e vai, né, umas 3, 4 vezes, aí ele morre afogado no meio do mar, né, sem fome, aí ele chega lá e pede, pô, Deus, mano, te pedi tanto, orei, pedi tal. Daí Deus fala, poxa, eu mandei 4 barcos pra você. Não conseguiu entender a mensagem. É igual o pessoal reclama de dinheiro a vida inteira, né? E aí fica falando, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar, Deus vai me não sei o quê. E aí essas pessoas que vêm e falam isso pra mim, eu falo assim, tá, quanto tempo faz que você tá esperando Deus te ajudar? Ah, tantos anos. Nesse período, o que você procurou aprender de educação financeira? Nada. E talvez quantas vezes teve um cutucão, um conselho, alguma coisa, né? Cara. As coisas passam, né? Acontecem pra você, aí vai de você encarar ou não.